demonstração na prática de que é necessário fazermos essa disputa para enfrentarmos os gestores neoliberais na educação. E ontem, para concluir, o secretário estadual de Educação esteve na audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Não sei se a maioria aqui já está sabendo das propostas que ele apresentou aqui. O que a gente percebe é que não tem grandes mudanças, e as mudanças que são apontadas são na perspectiva exatamente de mais ataque, de mais arroxo, porque o secretário falou o seguinte: olha, eu quero ampliar o ensino fundamental de 5 para 7 horas. Né? Eu quero ampliar o ensino técnico de nível médio. Ou seja, o que é que significa isso? Significa acabar com o ensino médio regular. Eu quero... aí apresentou outras propostas aí, o negócio de reajuste salarial não está definido. A jornada falou que só vai apresentar uma proposta depois que definir a questão da carreira. Enfim, é uma secretaria que discute, fala que é democrática, que discute com a rede, mas na prática não apresenta nada de concreto para responder à demanda que vários colegas nossos apresentaram aqui, para essa situação caótica que nós enfrentamos hoje na rede. Então, acho que esse é um debate que nós precisamos fazer, que vocês, de forma brilhante, estão fazendo, uma qualidade e um nível excepcional, e nós estamos aqui apenas na qualidade de darmos a nossa humilde contribuição. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. A mesa vai proceder o seguinte: nós vamos abrir para o pessoal que vai falar e aí pedir a gentileza, se possível, né, aqueles que já participaram do debate na parte da manhã, né, dar o espaço para os outros que ainda não falaram. Mas isso não é uma imposição, não, é uma sugestão. Então, vou pedir que as pessoas que querem se manifestar a respeito desse tema vão trazer os crachás aqui, e aí a gente abre o debate. Lembrar que nós não vamos abrir depois, posteriormente, né, a fala, porque senão a gente atrasa mais ainda os trabalhos. Primeiro, segundo, terceiro. O Vinícius pode vir para cá? Mais alguém? Tá. Som. Bom, pessoal, minha contribuição vai ser breve. Apesar de ser um professor novo na rede, só tem 1 ano, uma das dificuldades que eu venho enfrentando em sala de aula é com relação à proposta curricular, principalmente para o primeiro ano do ensino médio, né? Que eu acho uma proposta meio fantasiosa. É difícil você trabalhar com alguém que talvez nem conheça filosofia. Um dos meus questionamentos é a que tipo de filosofia nós estamos se propondo a desenvolver. Que finalidade? Se é a finalidade de inserção social, a escola já faz isso. O que é essa filosofia que a gente vem desenvolvendo na escola? Essa proposta curricular, se é voltada para o mercado de trabalho, e se a filosofia tem que servir a isso? Essa é uma indagação que eu vou deixar em aberto. Se a filosofia está se servindo só para o papel de inclusão social, principalmente para o mercado de trabalho, principalmente na questão ética, né? Que o professor de filosofia é visto como aquele que tem que dar os conselhos éticos, os valores morais, isso aí o aluno já devia trazer de casa. Então, essa é a minha indagação. Eu queria ter pronunciado na primeira fala, como não deu, estou me pronunciando agora.
Fica essa indagação. A que finalidade a filosofia no ensino médio está se servindo? É só isso que eu queria fazer, só um breve comentário. Obrigado. Obrigado. Chico. Chico Greve está por aí? Marcos. Chico. 2 minutos. 3. Boa tarde. Sobre esse tema, né, eu queria me colocar aqui um pouquinho sobre a questão da histórica luta, né? Você tem que ter a histórica luta, não é a história da luta, né? Que realmente foi histórica, acho que todo mundo aqui, muitos aqui participaram, Paulo, Jesus, o Celso, eu. Então eu queria só contar um pouquinho, né, dessa história que eu participei, quando eu estive na SEMP, né? E nós chegamos lá em 89, né, estava tudo meio abandonado, tinha aquela discussão do governo Montoro, e nós ficamos de 89 a 88, num processo no Estado de discussão e tudo mais, e que eu estou com a proposta ali, a cinza que o Celso falou, que em 92 foi publicada, com a ajuda do Celso Favaretto, Antônio Joaquim Severino e o Franco Leopoldo Silva, que assessoravam a equipe. E eu, o Márcio e a Ivete éramos da equipe de filosofia lá na SEMP, na João Ramalho, perto do campo do Palmeiras, né? Eu não devia ter falado esse nome aqui, né? Sou palmeirense, desculpa. E aí, até para fazer um negócio do rebaixamento, todo um trabalho que houve na época, até o 96, tudo foi jogado por água abaixo, porque aí chegou a Rose, a nossa saudosa Rose Neubauer da Silva. Né? Isso que até a gente tem que repetir, porque aí há todo esse processo neoliberal que já falaram aqui. E eu queria dizer uma coisa, que esse processo não foi só contra a filosofia, de tirar aula, é um processo ligado com o Banco Mundial e tudo mais. Quer dizer que todo o processo, inclusive feito no governo do PSDB, no governo ligado do Montoro, foi tudo jogado fora, foi cortado tudo. E esse mesmo governo que cortou tudo, e depois teve que retroceder, vem aí o Alckmin, o Chalita, e a cada governo desse, né, foram-se feitas experiências, e mais experiências, e que jogou a educação, eu não vou falar da segurança em São Paulo, né, que está morrendo aí, mais gente do que na Síria, né, um processo de incompetência total. Não estou nem falando de questão ideológica. Incompetência ideológica que é um ensino chamado por Demerval Saviani de neotecnicismo, com um linguajar diferente, com competências e habilidade, nada contra, com tudo mais, para enfiar na gente. E agora esse processo vem, né, e isso ataca diretamente a filosofia, desse neotecnicismo, que é, vocês viram na campanha política, vamos investir no técnico, no ensino técnico, e não sei o que lá, porque o cidadão, porque o mercado de trabalho. Há toda uma desvalorização de uma outra concepção de educação que nós vamos abordar na próxima mesa, né? Então eu fiz parte disso, e eu acho incrível, para encerrar a minha fala aqui, que ninguém, nem mesmo talvez na PUESP, se fale que essa destruição da educação pedagógica, que nos tirou duas coisas. Primeiro, a falta de uma continuidade de uma política educacional. Segundo, de uma desvalorização dos professores, não só de filosofia, nunca dantes vistos nessa história, nesse país. Tá bom? Para parafrasear um grande filósofo brasileiro. Né? Desculpa a ironia aí, né? Mas, quer dizer, a desvalorização do magistério que nos levou, dentro da sala de aula, aos alunos, e a mídia ajudando nisso, a gente não tem autoridade pedagógica. Então foi pior do que o nosso rebaixamento salarial, que também é fruto do tecnicismo e do neotecnicismo. Só isso. Obrigado, Chico. Marcos. Muito bem, senhores professores e senhoras professoras. É o seguinte, completando, eu tinha pensado também nas linhas que o primeiro questionador fez, que é onde nós vamos operar, né? Dentro da linha pragmática, nós não temos interesse nenhum, mesmo porque é cair e fazer o jogo
no tecnicismo. Nós não temos essa dinâmica, né? Nós temos autonomia para fazer, e essa questão também, né? Onde nós vamos operar e o que nós vamos fazer. Só para ter com relação à própria, o currículo de filosofia. Na minha casa somos em 2 filósofos. Cada um tem um curso, totalmente distinto. Ou seja, é possível, no melhor dos mundos possíveis aqui, pensar que cada um dos professores de filosofia, eu estou falando dos professores, não estou falando dos filósofos, necessariamente. Cada um dos professores de filosofia pode ter, claro, tratando adequadamente a questão filosófica, um curso de filosofia propriamente dito. Quando nós recebemos, aí sim, aquela imposição absurda de outro planeta, de um caderno para se passar como uma possibilidade do professor, isso é inadmissível. Eu não sei nem como que isso foi possível ser concebido por algum ser humano que um filósofo ia passar alguma coisa nesses termos. É óbvio que nós também tínhamos históricos de que a filosofia era uma coisa tão dispersa que qualquer coisa caberia para ser utilizado. Não era o caso. Então, essa é a primeira questão que foi bem tocada, que é onde vamos operar. Não é na questão mercadológica, estamos fora. É na questão social, cidadão que não é cidadão, que é o consumidor, nós vamos salvar esse consumidor? Não sei. Então, eu repasso essa questão para o professor Torrano. E, aproveitando a fala do professor Paulo, também a questão é a seguinte. O professor Paulo tocou na seguinte questão. Existem idas e vindas, avanços e retrocessos. Até quando que balas na agulha nós temos para frear um possível retrocesso da filosofia dentro da história da educação desse país? Então, são essas as questões que eu coloco. Nós vamos ser os salvadores dessa educação falida no estado de São Paulo, em princípio, ou nós vamos tentar nos preservar? Acho que é isso. Obrigado, Marcos. Próximo é o Ricardo. Boa tarde, colegas. Tá ligado? Tá. Bom, lutar contra essa educação tecnicista é algo fundamental para a filosofia, né? Porém, eu percebo que, às vezes, existem contradições. O ano passado mesmo, eu acho que todos nós recebemos uma proposta em áreas, e aí a gente tem que fazer um pouco essa análise. 11 disciplinas no ensino médio. É um conhecimento muito pulverizado, e a fragmentação gera alienação, de um certo modo. Você fica lá estanque em algumas disciplinas, gera uma alienação profunda sobre os nossos alunos. Você vai lá, faz um discurso durante 2 aulas, crítico, mostrando, tentando despertar a consciência, daí vem um professor de português e enche o quadro. Eu tenho, às vezes, uns professores que usam do tempo da sua aula para encher o quadro e não tem reflexão, não tem crítica alguma. Quer dizer, toda essa fragmentação acaba dissolvendo qualquer trabalho crítico que a filosofia possa ter diante disso. E aí, contra esse tecnicismo, nós tivemos uma proposta de que, o ano passado, até me assustei com isso, mas o governo colocou lá em dividir em áreas e pôr 4 aulas de filosofia no 3º ano. Eu acho que seria o melhor dos mundos, porque aí você daria um padrão e o seu discurso não se dissolveria tão rapidamente diante das outras disciplinas que, infelizmente, só reproduz a cópia da ordem. Por isso que eu acho que essa questão, a gente tem que exaltar a disciplina, mas pensar a filosofia como essa guardiã da interdisciplinaridade, né? De ampliar, porque eu vejo assim, nós, enquanto filósofos, professores, temos um domínio das humanas, talvez que um professor de geografia não tenha, que um professor de história que esteja mais ligado ao acontecimento não tenha, e talvez lutar por essa questão da área,
diminuiria a fragmentação e aumentaria a autonomia da crítica, porque é o que muitas vezes se evidencia nesse processo que fragmenta tudo em 11 disciplinas e que, convenhamos, o aprendizado, qualquer tipo disso, é difícil para os nossos alunos que estão submetidos a essa cultura da fragmentação. Essa cultura que eu não tenho capacidade de fazer relações, não tenho capacidade de fazer síntese, porque a escola reproduz justamente essa fragmentação. Então, a grande questão que eu coloco é de não lutarmos por essa amplitude das humanas e tomar isso como até mesmo uma bandeira pela qual nós podemos chamar a filosofia para ser o carro-chefe disso, né, dentro das áreas de humanas, uma vez que as outras estão mais concentradas e fragmentadas do que a própria filosofia. Obrigado, Ricardo. Próximo é Agnaldo. Agnaldo, está aí? Boa tarde, companheiros. Bom, como eu disse na minha apresentação, de fato é uma honra estar aqui presente. Aos companheiros mais antigos de jornada, deve ser lembrada a FESP em Santos, outros movimentos ainda, como o Chico colocou, a gente realizou alguns trabalhos junto com a SEMP. O Paulo colocou também os vários movimentos, esqueceu de falar da Constituinte aí, Paulo, que nós fomos dormir no chão da CUT lá, que não tinha nem banheiro, nem chuveiro para tomar banho, tomamos banho de bica, sem cobertor. No outro dia levantamos com roupa suja, colocamos paletó e entramos no plenário. O Marcos, eu concordo plenamente, Celso. Eu acredito o seguinte, pelas experiências que eu estou tendo, eu sou meio mambembe. Aliás, eu acho que todo professor de filosofia é um pouco, né? Quando era uma aula só, eu cheguei a dar aula em 7 escolas e 5 cidades diferentes na semana, na região de Araraquara. E, além disso, eu ainda dava aula em colégio particular. Mambembe, eu saía de casa de manhã de moto, com aquela caixinha de tartaruga ninja, e percorria, voltava na quinta-feira à noite, sendo que na sexta eu fazia dentro de Araraquara 3 escolas. Tinha dia que eu fazia de manhã, numa escola até o intervalo, quem conhece aí Nova Europa. No intervalo eu ia para Gavião Peixoto, 11 quilômetros. À tarde eu ia para Matão, dava aula de Matão, à tarde numa escola, à noite noutra, pousava em Matão e ia para Boa Esperança, quase 70 quilômetros de Matão. E lá fazia de manhã, à tarde, depois ia para Trabiju e assim ia. Bom, o que eu quero dizer, e se me permite, talvez não pela minha boa teorização, mas pela experiência, pela empiria, eu acredito o seguinte quanto a algumas respostas. O lugar vai ser nosso, como foi colocado aqui, se nós usarmos, se nós tomarmos. Quanto à direção que houve de manhã aqui, um protesto, eu concordo plenamente com o que foi colocado em alguns momentos, concordo também com a ressalva que fora feita, porque na minha unidade escolar, que hoje é sede, nós destituímos um diretor por meio do conselho de escola. E o conselho de escola se dividiu em 5, com o apoio da direção regional de Araraquara na época, e administramos a escola até chegar um novo diretor. Hoje essa diretora está exonerada bem de serviço público, mesmo depois de aposentada. Bom, mas não sou nenhum Dom Quixote, né? O que eu quero dizer é o seguinte, se a gente não tomar o espaço, vai ficar um espaço. E nesse ficar o espaço, a gente perde na cabeça. Perde porque nós temos uma organização, uma formação... Conclua, por favor. Nós temos uma formação humanista, a bem da verdade. Por mais que percorramos várias linhas dentro do humanismo, marxismo, tudo mais, é humanista. A escola hoje prima no PPP dela, Projeto Político Pedagógico, pelo humanismo. Então eu acredito, tanto a FESP, que foi uma tentativa, naufragou, projeto da SEMP, o Chico deve lembrar, o pessoal do interior vinha fazer curso aí na SEMP, essas idas e vindas, na PUESP, estive presente também nessas reuniões, inclusive foi lá na sede, a Eliette Safiotti estava presente, foi uma das convidadas. Se nós não tomarmos uma identidade de categoria, não de classe,
classe, todos nós somos trabalhadores. Categoria educadores de filosofia, nós nunca nos faremos respeitar. Só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Já ouviram isso? Eu já ouvi um monte. Achei que era cascata, e não é. Hoje eu entro em sala de aula e ninguém me desrespeita. Acontece isso com todo mundo? Então, acho que a Profesp é um caminho para isso. A gente tem que se fazer respeitar enquanto educadores, enquanto profissionais. Por isso que eu estou muito contente de estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Valeu mesmo. Próximo é Vanderlei. Vanderlei. E o último essa mesa é o Álvaro. Bom, caros colegas, eu fiz algumas notações aqui para não me perder em devaneios filosóficos. E, então, me permita, retomando essa história de luta, a partir da minha ótica, quando falava do projeto do Padre Roque, eu estava em Brusque, Santa Catarina, no meu primeiro ano de filosofia, e assinando um baixo-assinado, em defesa desse projeto, que posteriormente foi vetado por um sociólogo formado pela USP, o nosso caro Fernando Henrique, ex-presidente. E quais foram os argumentos que ele deixaram para a mídia naquela época? Eu me lembro bem de 3. O primeiro, que o Estado não teria recurso. Penso que isso é uma premissa fácil de ser derrubada, afinal de contas, há muitos gastos públicos em vão. O segundo, não há um número suficiente de lecionado em filosofia. Outro também, que eu acho que nós somos a prova de não verdades. O terceiro era que a filosofia não se restringia a uma disciplina. Esse eu acho mais relevante para a nossa questão aqui. A questão aí do currículo, a questão da apostila, muitos odeiam, outros amam. Seja por motivo de qualidade ou ideológica, aí eu quero problematizar com a questão da metodologia e conteúdos. Quando eu caio nessa problemática, 3 questões vêm à minha cabeça, que eu gostaria de compartilhar. O que ensinar, como ensinar e para quem ensinar. O que e como, eu domino bem individualmente. Agora, o para quê, eu penso que isso não é uma problemática a ser resolvida sozinha. Isso é de cunho coletivo, que aí entra na questão. Vivemos numa sociedade do consumo, sociedade de consumo, e onde a educação é tratada numa perspectiva mercadológica. Então, simplesmente falar, tira a apostila, simplesmente tira o currículo, vamos direto ao assunto prático, eu acho que não é viável. Eu gostaria, sim, de ser corresponsável, não um responsável sozinho por aquilo pela sociedade que eu estou construindo. E, então, eu deixo essa questão aí. O que, para quê, aliás, o que, como e para quê. E pensando, então, nessa questão da formação do cidadão. Que cidadão que nós queremos? E temos que ter em mente a sociedade que almejamos. Afinal de contas, o objetivo de nós estarmos aqui é ter, no final, aí uma proposta. Ou pelo menos, uma apresentação de alguma coisa, para não ficar, como alguns dizem, o espaço vazio, deixar para outro fazer o que nós podemos fazer bem, mas em conjunto. Obrigado, Vanderlei. Álvaro. O último é o Álvaro. Está aí, não? Bom, se
Se o Álvaro não está aqui, nós vamos passar para as considerações finais, então. Então, passemos então para o Celso para fazer aí as considerações a respeito das colocações feitas pelos companheiros. Então, eu acho que duas assim das considerações assim que eu vi assim foram bem complementares assim do Chico, né, que ele deu mais detalhes assim também do Aguinaldo também, que falou do histórico da FESP, que é uma coisa que é importante, que tem que constar assim também do encontro que ele falou de Santos de 1985, né, que ficaram por uma falha ausentes assim no que eu falei também nesse histórico, mas acho que é importante uma coisa a gente definir bem dessa discussão. Eu acho que um tema que aí é um tema que entra na questão do currículo, que o Ricardo levantou, né, ele tem razão, uma coisa tem que ser repensado, né, quando eu falei da questão do ensino médio, do currículo, que ele falar dessa fragmentação, dessa pulverização das 11 disciplinas, mas existe um problema, uma tendência que acho que eu vejo assim, que a gente tem que tomar um certo cuidado também, que é a questão assim da diluição, né, do papel do que você ainda tem a especificidade da formação, né? Então é qualquer coisa, assim, que geralmente é um discurso da própria visão dessa tendência do neoliberalismo que ele entra, de vocês fazer, do papel aquela coisa genérico, né? O professor ele é genérico, ele pode tudo, professor de filosofia ele pode lecionar de filosofia, pode ensinar história ou vice-versa também, que vai nessa maré, nessa corrente que eles tentaram implantar, e justamente foi um dos argumentos que eles usavam até contra a nossa inclusão, e a gente tinha essa questão da especificidade da filosofia. O professor de filosofia vai ensinar filosofia, de sociologia, sociologia, né? Agora, acho que o que ele coloca não é nesse viés. Acho que a importância, aí você tem que discutir e mexer na estrutura aí entra a questão de carreira, plano de carreira, de jornada, de trabalho do professor, entra essa discussão, que é o tempo de você preparar a aula, como você prepara também, em que condições com outros professores de outras áreas que você vai conseguir fazer esse diálogo, entendeu? Porque eu acho que a única coisa assim, do que foi colocado, né, entre outros colegas também que apontaram por último, né, dessa questão do que a gente vai propor, qual é a proposta, acho que é esse cuidado, né, da especificidade do ensino da filosofia, que a gente tem que tomar um certo cuidado nessa diluição, nessas propostas que aparecem por aí, de áreas que o Paulo falou sobre o ensino médio inovador, né, essas propostas, e entre outras que aparecem também da própria matriz que o governo lança, às vezes para dividir, né, jogar assim, no corporativismo das disciplinas, a luta assim, por aula, enfim, mas você não discute o projeto como um todo, né? Como que você a discussão não é você fazer, não é contrário, você fazer a inter, ou a trans, ou a multidisciplinaridade, mas que condições que você faz isso, né? Não caindo naquele viés do vale tudo, né? Que todas, da área de humanas, todo pode ensinar, enfim, você pode, pela justificativa da falta de professores, né, que a gente vive hoje em determinadas áreas, determinadas disciplinas, justamente pela carreira não ser atrativa, né, pelos baixos salários, enfim, você usar isso como